Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. O profeta Isaías anunciando a chegada de Jesus, profetizando que ele viria, anunciando que ele estaria conosco. E eu gosto disso, quando em Isaías 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Mais à frente, Isaías 61, ele reafirma agora a grande comissão que estaria sobre Cristo Jesus. E diz assim a palavra do Altíssimo: a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Diga assim, em alto e bom tom: o ano aceitável do Senhor. Eu gosto disso. Diga assim: o ano aceitável é um jubileu, é uma festa. Aí logo na sequência diz assim, o dia da vingança do nosso Deus. Diga assim: o dia da vingança do nosso Deus. Hoje são 28 de maio, não é isso? De 2023. Diga assim: 28 de maio de 2023, o dia da vingança do meu Deus sobre toda perseguição, sobre toda doença, sobre toda injustiça, sobre toda feitiçaria. Diga assim: tudo que Satanás não esperava era que o dia 28 de maio iria chegar. E hoje o meu Pai vai se vingar por mim. Ah, vai! A consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Deus está fazendo um renovo. 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 A fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração, de geração em geração. Diga: de geração em geração. Diga: minha árvore genealógica, minha árvore genealógica, a terra sendo revirada, o sangue do Cordeiro revirando a minha árvore genealógica. E ele diz que vai dar óleo para nós, óleo da unção. O óleo, ele é alimento, ele é combustível, e ao mesmo tempo ele conserva. Então ele vai te nutrir, ele vai te acender, e ele vai te conservar. Nutrir, acender e conservar. Pode se assentar quem ainda está de pé. Vamos ler mais alguns textos, mas permaneça sentadinho, por favor. Vai ficar confortável para você. Muito obrigado por ter se levantado, vocês que ficaram de pé nesse momento. São intercessores, creio que estavam intercedendo por mim. Eu vejo sempre assim. Quando a Bíblia fala aqui que
o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me enviou para cuidar dos mansos de coração, a pregoar boas novas aos mansos. Só existe um povo na face da terra manso. Uma coisa é ser calmo, a outra coisa é ser manso. E essa palavra manso aqui nesse texto significa aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a palavra, aquele que recebeu um toque curador do Espírito Santo de Deus, aquele que sabe quem é Jesus. Porém, esse mesmo Deus que diz que o Espírito dele está sobre nós, e ele me ungiu para pregar boas novas aos que conhecem ele, aos que são com o coração quebrantado, que são pacificados. Não é uma pessoa calma que tomou um chá de maracujá, é uma pessoa que foi pacificada pelo Espírito Santo. Esse mesmo Deus diz que enviou-me a restaurar os contritos de coração. E coração contrito é uma pessoa que sabe que está errando, que ela pecou, e às vezes não quer simplesmente lidar com isso, mas ela entende que não está bem, e ela precisa de ajuda. E como igreja, nunca tribunal, sempre hospital. Como igreja, como cristão, sempre hospital, nunca tribunal. Por favor, nunca faça isso. Ajude, levante, seja um guerreiro na vida de uma pessoa. Porém, esses que têm o coração quebrantado e contrito, que conhece a palavra, se aproximou de Deus, fez uma aliança com Ele. Ele diz que ainda assim, olha para você ver que quem está em Cristo, o maligno não tem poder, mas quem não está em Cristo, o maligno tem todo o poder. Porém, todavia, contudo, apesar de você estar em Cristo e algumas coisas não foram resolvidas, você ainda pode passar por alguns dissabores, por algumas injustiça, perseguição, subtração, quer seja na família, quer seja nos negócios, quer seja na área ministerial, quer seja no seu sono à noite, onde vem os terrores noturnos para incomodar as pessoas que querem dormir, e a pessoa tem insônia, fica fritando na cama. Por isso que tem o Salmos 4, versículo 8, diz que deito logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. E é bom que a gente saiba disso, que essa palavra é poderosa, ela tem força para nos levar a esse entendimento. Ainda que a gente tenha esse entendimento, por isso que eu fico muito preocupado quando a gente prega e alguém não se entrega para Cristo. Não é uma preocupação só porque a palavra não entrou ou a pessoa resistiu, é porque eu sei que ele vai ainda sofrer perseguições e vai viver situações que não eram mais necessárias para ter, já podia ter encerrado. Para Deus ser justo com os que são evangélicos e não evangélicos, e até para os evangélicos, Ele diz que apesar de termos um coração confiado em Deus, um coração que conhece a palavra, e um coração que sabe quando está pecando, Ele diz que veio proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Mas de quem Ele está falando? Daqueles que andam com Deus, daqueles que sabem quem é Jesus, toma ceia, batizou-se, daqueles que sabem que pecado é pecado, erro é erro espiritual, tem que corrigir rápido. Ainda assim que está nessa situação de conhecimento pleno, Ele diz que veio para abrir a prisão aos presos e tirar os cativos dos cativeiros. Então, diante da palavra e no discernimento do mundo espiritual, tem muita gente que ela está cativa. E essa palavra cativa é o quê? É um sequestro da alma, é uma dor na alma, é abrir os porões, as gavetinhas dos porões da alma e colocar assuntos ali que a gente não quer tocar nele, que a gente não quer resolver ele.
Talvez pessoas que já estão na presença de Deus, e esse cativeiro aqui, que é o sequestro da alma, sequestro das emoções, sequestro da totalidade de liberdade de viver em Cristo, a qual o Senhor fala aqui, tem uma condição bem interessante. O cativeiro ele é vigiado, tão quanto um cativeiro de um sequestro de uma pessoa que é sequestrada e alguém leva ela para um cativeiro. Geralmente quem vive à margem da sociedade coloca alguém vigiando aquela pessoa sequestrada, porque ela está no cativeiro. Daí a explicação porque muitas pessoas dizem: pastor, eu fico no quarto à noite, parece que tem gente me olhando, eu sinto o sufocamento no pescoço, parece que tem gente tocando nas minhas partes íntimas, parece que tem alguém deitado em cima da minha barriga, eu me sufoco, aonde eu vou parece que eu estou sendo vigiado. Eu quero te dizer que nada disso é virtual, isso realmente é um espírito que está te olhando, porque ainda há algo a fazer, ainda há algo a tirar como espinho na tua alma, não é na carne não, talvez um algo não confessado, um algo não detalhado, não ministrado. Aí ele fala desse cativeiro. O cativeiro ele é obscuro, vigiado, você não sai sozinho. No mundo espiritual não existe autoclean, escute isso. Autoclean é a batedeira de bater bolo, o liquidificador. Agora até as máquinas lavadoras de roupa são autoclean, ela se limpa sozinha, ela consegue se limpar sozinha. Porém, esse autoclean do mundo espiritual não existe. Você não consegue sair de um aprisionamento, de um cativeiro sozinho. Você tem que ser ministrado. Não é à toa que muitos na Bíblia, inclusive o cego de Jericó, gritou: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou Jesus, e esse cego, diz a Bíblia lá em Lucas, que ele estava à beira do caminho. Quando ele ouviu Jesus passar, aquele cativeiro da cegueira, onde Jesus disse: nem sei quem foi que pecou, se foi seu pai, sua mãe, o que é que houve, mas você está vivendo um cativeiro aí. E Jesus viu a cura dele antes dele ver. A Bíblia diz que o cego saiu da beira do caminho, entrou na frente do caminho e ficou diante do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 3 passos. Ele saiu da beira e entrou no caminho, e olhou para o caminho, e ele falou com o caminho. E o caminho, que é Jesus, a verdade e a vida, disse: a tua fé te salvou, volte a enxergar ainda hoje. E agora? O cativeiro pode ser sexual, pode ser financeiro, pode ser um cativeiro que é muito comum nos nossos dias. Alguém vem para a igreja, ela lê a palavra, ouve a palavra, porém quando chega em casa não lembra nada que foi dito no culto. Pastor, o que é isso? É um cativeiro. De que forma? O príncipe deste século cegou o entendimento. Mas eu sou crente, tudo bem, mas Isaías 61 diz que ainda que seja crente, com coração quebrantado e contrito, manso, pode ter um problema. E por que esse problema está se precipitando? Algo não dito, algo não falado. Há 27 anos trabalhando como psicanalista e pastor de imersão, onde a gente fica 4 dias recolhido com 25 casais por anos. A gente já está fazendo esse trabalho aqui no Brasil e fora. A gente mais encontra crentes doloridos. Agora eu penso, se os crentes estão doloridos, imagine quem não é. Por isso que você que está ouvindo aqui, querido, corra logo para a cruz. Não vai ter psicólogo, psicanalista, doutor, remédio, Lexotan, não vai ter nada para ajudar. Ou o sangue do Cordeiro ajuda, ou esquece. Sabe por quê? Todo remédio e todo profissional é limitado, mas o médico dos médicos é ilimitado.
Ele vai aonde você nem pensa que ele pode ir. E qual foram as pessoas que se depararam comigo nessa jornada? Quer ver? Pessoas abusadas na infância. Se tem uma dor que dói, é uma pessoa abusada na infância. E existe catalogados hoje no planeta 14 tipos de abuso. Os mais severos: sexual, psicológico e físico. Mas existe 14 tipos de abuso. O sexual é o mais severo deles todos. Dói na alma, baixa qualidade sexual, às vezes não quer casar, tem medo, às vezes casa e não gera. Eu fui ministrar uma menina que ela ia casar na semana seguinte. Ela era até muito próxima do pastor Abner e pastora Jacira. Na verdade, eu fui na casa deles cuidar dessa menina. E o pastor Abner disse: pastor, avalia aqui, dá uma olhada para ver o que está acontecendo com a filha de um amigo. Ela está com 22 anos e vai casar. Porém tem um negócio estranho. Quando o senhor chegar aqui, o senhor vai ver. E fui lá com a minha esposa, e mais o pastor Abner e Jacira, mais a moça e os pais dela. E a gente reunido, falaram assim: pastor, diz a palavra casamento quando o senhor estiver perto dela. Nós nos sentamos e eu olhei para ela assim: boa noite, minha filha. Ela disse: boa noite, pastor. Eu falei: Deus te abençoe. Ela disse: amém. Quando é que você vai casar? Ela começava a tremer. Pensa numa pessoa se batendo todinha. Eu pensei até que ela estava convulsionando. Eu falei: Jesus, o que é isso? Em nome de Jesus, calma, minha filha. Aí minha esposa acolheu, a pastora Jacira acolheu. Aí ela se acalma. Eu falei: há quanto tempo você sente isso? Ela disse: desde que eu comecei a fazer meu enxoval para casar. Enquanto eu estava namorando, era noiva, isso não estava acontecendo. Mas a partir do momento que eu marquei a data e vou casar, a coisa começou a estreitar para o meu lado. Aí eu falei para ela novamente, só para tentar entender se era aquilo mesmo ou era algo da minha cabeça: e o casamento é quando? Ela nem respondeu, começou a se tremer todinha de novo, se batendo. E eu falei: nossa, o negócio aqui é sério. Mas o que aconteceu com ela? Aí nós fomos orar, eu e minha esposa. Aí vem aquelas coisas que vêm do céu que você não explica. O céu se abre e o Espírito Santo sopra. Quando ele sopra, querido, a gavetinha que está lá no porão da alma, ela é aberta. E ele vem com a mão dele lá onde está a dor e coloca para fora, não para te expor, mas para te curar de vez, em nome de Jesus. Aí eu disse: saia todo mundo da sala, fica só eu e minha esposa aqui e essa moça. Tira os pais dela também daqui. Quando os pais saíram, ficou eu e minha esposa na sala com ela. Eu disse assim para ela: minha filha, eu sei de onde vem isso, e eu quero te ajudar hoje em nome de Jesus, para que esse espírito de medo, esse terror noturno, essa seta que voa de dia, esse espírito de Lilith, que é um espírito de medo, saia da sua vida hoje. Ela disse: pois não, pastor, quero lhe fazer uma pergunta, você poderia me responder? Ela disse: pode fazê-la. Quando você foi abusada? Aí ela começou a chorar. Eu tinha 8 anos de idade. Meu papai e minha mamãe me deixavam na casa do melhor amigo deles, e eu fui abusada dos 8 aos 14 anos de idade. E eu falei: é por isso que quando fala nessa palavra, você se remete a esse momento, e aí você pensa que lá na frente o seu próprio esposo pode ser agora o seu próprio abusador. Ela disse: é desse jeito. Vem na minha mente algo dizendo: ele vai fazer a mesma coisa que aquele homem fez, ele vai amarrar você, ele vai te maltratar, ele vai te queimar, você vai ser subjugada. E ali a gente ministrou ela. Em 1h30 de ministração, chamamos os pais. Aí teve lá um tsunami do céu, um reteté. A Bleia apareceu. É bom quando a Bleia aparece, né? O Pentecoste. Aí a gente fica assembleiano, pentecostal. E aí daqui 1 mês ela casou, e o pastor Abner falou: ela está na lua de mel, não sente mais nada, foi curada para a glória de Deus. Diga assim para a pessoa que está ao lado: quanto mais eu calo, mais o corpo fala.
Mas se eu falo, o corpo sara. Quando eu calo, o corpo fala. Quando eu falo, o corpo sara. Isso está na Bíblia. Tiago 5:13 diz: tem alguém contente, cante louvores. Tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, os vocacionados, as pessoas que apanharam na vida e aprenderam com os seus erros e ressignificaram, e agora estão tarimbados para isso. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados e curados. O problema não é a gente olhar para a Bíblia e ler isso. O problema é olhar para alguém e dizer assim: meu pai me abusou, o meu sócio me roubou. Eu era criança, ficava dentro de casa no berço deitado, por exemplo, algumas pessoas que eu atendo, e a minha mãe e meu pai saíam para trabalhar, deixavam uma mamadeira cheia de leite que ficava azeda e umas bolachinhas, e eu me virava ali 5, 6 horas até alguém chegar para cuidar de mim, e eu já estava urinado, defecado e sem nenhum cuidado. Essas pessoas estavam andando dentro daquele berço, mas aquele berço para elas viraram cativeiro na vida, e as dores vêm. Quantas pessoas com dores de cabeça, que o cabelo cai? Quantas pessoas com dor no centro da cabeça? E sabe o que é que acontece? É um maltrato de um pai, de uma mãe. Quantas pessoas com dor na coluna? E sabe qual era o que estava por trás disso? O pai enforcar a pessoa pelo pescoço, ou a mãe, ou um tutor, ou um cuidador. Esses traumas vão ficando. Só que a gente entra na igreja e pensa que está tudo resolvido. Na verdade, quando você aceita Cristo, o espírito morto em nós vai embora e entra um espírito vivo. Para quê? Para que a gente agora reaja e a gente comece a buscar a terra que emana leite e mel, que mora dentro de nós mesmos. Você tem direito a uma terra que emana leite e mel. Então, querido, não fique calado. Fala, põe para fora. Diga assim para o seu irmão: Deus mora na porta da confissão. Satanás mora na porta do silêncio. Diga assim: quanto mais eu me calo, mais a dor aumenta. Então a ação de Deus é falar, confessar, dizer, buscar ajuda. Quantas pessoas, e de pastor, já estou na 3ª faculdade, fiz a primeira, parei, migrei para agora para outra, cheguei no meio da outra, parei, estou na 3ª. Tudo que eu começo a fazer não termino. E eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas eu não tenho ânimo. Já estou na 3ª faculdade, já se passaram aí 8, 9 anos, eu não me formei em nenhuma. Aí eu pergunto assim para ela: qual foi o dia que você cometeu um aborto? Porque quando você comete um aborto, você mata uma pessoa. E quando você mata a pessoa, um espírito de morte entra na tua árvore genealógica. Para isso que Jesus diz aqui, ó: eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a tirar as cinzas, a tirar a dor, a te dar um óleo novo que conserva, que te acende, que te nutre, mas sobretudo de geração em geração, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E você sai daqui do templo hoje com aquilo que Deus está dizendo que a gente pode ser: carvalho de justiça. Pastor, eu tinha uma padaria, ela não vendia pão, faliu. Pastor, veio alguém e comprou a padaria e botou uma açougue, não vendia nem uma rabada, faliu. Aí vendeu o açougue para uma funerária, não morre ninguém. E agora? Ou se morre, vai na outra. Aqui não parece para comprar as urnas, parece que tem uma cabeça de dinossauro enterrado dentro da minha loja. Não tem não. Isso aí é uma comunicação humana. O que tem naquele lugar e o que tem em algumas igrejas, em algumas casas e em algumas empresas, é uma coisa chamada assentamento. Você é dono da propriedade no RGI, pagou o TBI,
Na empresa é dona do seu CNPJ, do seu contrato social, e é tudo físico. Porém você não é dona daquele lugar espiritualmente. Mas por quê? Investigue. Quantas empresas falindo no Rio de Janeiro que me chamam para a gente investigar, e ali foi um cemitério, um centro espírita, não sei o que e não sei o que. Aí a gente entra no local para habitar, a gente levanta a mão assim em 10 minutos. Esse lugar é do Senhor Jesus, amém. Aí qualquer outra religião entra, dá um banho de pipoca, dá um banho de azeite, faz batucada 7 dias, fuma charuto, faz defumador, e ninguém entra. Até que o sacerdote daquela religião entre, investiga e diga: pode entrar, porque esse lugar aqui é nosso, ninguém tasca, vimos primeiro, tem um assentamento neste lugar. Então você pode até ser dono da sua farmácia, da sua loja, da sua escola, da sua empresa, até da sua igreja, mas se o lugar tiver um dono espiritual, você nunca vai conseguir fluir nesse lugar. Tinha uma igreja no Rio de Janeiro, em Ipanema, perto da praia. Sabe qual era o argumento dos líderes? Pastor, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Nós estamos aqui em Ipanema, de frente para a praia. O rico não gosta de igreja, gosta de surf, chope, boate. Aí eu falei: isso tudo é maior do que o poder de Deus. Mas está escrito que é mais difícil. Eu sei, a Bíblia diz que é mais difícil, mas não diz que é impossível. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um culto de libertação na igreja. E aí nós fomos, uma turma reunida, e aí nós descobrimos que a igreja tinha 70 anos e 70 membros. Diga assim: 70 anos, 70 membros. Aí fizemos um culto de libertação sexta, sábado, domingo. Quando foi no domingo, o céu se abriu, o fogo começou a descer naquela igreja, e Deus deu uma revelação: chama o membro mais antigo da igreja aqui no altar. E aí ele veio, uma senhorinha, possivelmente ela já não está mais na terra, tinha quase 90 anos, e ela veio se arrastando, e foi feita uma pergunta para ela assim de púlpito: o que era este lugar aqui antes de ser igreja? Ah, meu filho, aqui era uma rinha de galo. As pessoas traziam os galos, um para matar o outro, e quando a coisa desandava, havia uma briga entre os donos dos galos, e eles se matavam aqui dentro, e houve muito derramamento de sangue aqui dentro desse lugar. Quando ela revelou isso, aí o louvor começou a invadir, mandamos o louvor tocar, pedimos, o louvor começou a invadir, a glória de Deus veio, nós ungimos o quarteirão inteiro, fizemos uma ceia do Senhor, decretamos que aquele lugar a partir de agora estava sob nova direção, que o sangue do Cordeiro estava ali. Fizemos 21 dias de jejum e oração. A igreja com 6 meses passou para 380 membros. 70 anos, 70 membros, 3 meses, 380. Havia uma obscuridade na frente da igreja. Você pensa que não? Satanás põe uma obscuridade na frente da igreja. Você passa na frente dela o tempo todo e não sabe que é igreja. Até escuta, mas não entra. Até tenta, mas não chega lá dentro. E isso é muito sério. Isso é muito sério que eu estou te falando. Ok? Aí pessoas que não fluem no amor, outras coisas que acontecem, que não vai dar tempo de falar tudo aqui agora. Mas é bom que você comece a sondar o seu coração e comece a entender assim: por que eu estou assim há 10 anos? Por que eu estou assim há 5 anos? Mas pastor Paulo, você não tem problema? Tenho. Eu tive um bem perverso, falta de paternidade. Amei meu pai até o dia da morte, cuidei dele até o dia da morte, fui o filho que mais cuidei. Ele virou meu intercessor. Porém no Rio de Janeiro eu morava numa comunidade, favela, recém-chegado de Recife, e eu era só um menino bobo, de 9 anos de idade, que jogava bola de gude, jogava bola de meia, não tinha dinheiro para comprar bola, jogava bola de meia. Mas os meninos do Rio de Janeiro naquela época já era mais atrevido, estava mais na frente do que o matuto vindo de Recife. Dava uma certa hora do dia,
todos eles saíam para algum lugar, e eu soube muito depois o que era buscar droga nas bocas de fumo para vender no bar. Na favela acontece isso, na comunidade acontece muito isso. Pastor, são todos? Não vão fazer isso nunca. Uma pequena parte enganada estava fazendo isso, e eram os meninos. Botava no calção, na merendeira, atravessava de um lado para o outro. Isso acontece, não sou eu que estou dizendo. A imprensa diz isso, o jornal diz isso, qualquer pessoa que mora na comunidade sabe disso. Eu morei numa. Porém, além deles fazerem isso, vender, eles também usavam. E além depois de usar, pastor Brandão, eles também faziam sexo no mato, um com o outro, menino com menina, menina com menina. Era uma esculhambação. E eu quero lhe dizer, a única coisa que eu fazia no mato era buscar periquito. Sabe o que é periquito? Aquela ave. Eu botava um visgo assim no arame, o periquito posava, eu botava na gaiola para vender, para comprar a janta lá de casa. Eu levava lá no lugar que comprava ave e vendia peixe. Eu juntava 10, 15 periquitos e levava na gaiolinha. Chegava lá no moço da loja, ele olhava assim e dizia: hoje você trabalhou muito, hein, Paulo? 10 periquitos, toma aí. Eu chegava em casa, dava para comprar mistura, o arroz, o feijão, e deixava um dinheiro para minha mãe. Só fazia isso. E o Espírito Santo sabe que eu estou dizendo a verdade. Porém, uma bomba estourou. As coisas obscuras não vale a pena. E alguém foi dizer para os pais daquele menino: olha, teve um pai aqui que saiu atrás da filha, pegou a filha no mato com mais 10, maconha, sexo. E aí saiu espalhando ali na comunidade, e chegou no ouvido do meu pai da pior maneira. E da maneira que chegou foi: teu filho também estava nisso. E eu nunca estive, apesar de saber. Eu era só um menino bobo, matuto, querendo vencer na vida, estudar, vender periquito e ajudar minha mãe. Pois meu pai, sargento do exército, chegou em casa aquela noite. A nossa casa não tinha porta nas paredes, era cortina. Aliás, um pano bem ruinzinho, que parecia cortina. Você escutava tudo que acontecia nos quartos. Só 2 quartos com precário. E meu pai chegou muito irado naquele dia e disse assim para mim: eu estou sabendo de algo que aconteceu aí. Eu falei: o que, pai? Entra no quarto e tira toda a sua roupa. Eu falei: como assim, pai? Tem prova amanhã. Não quero saber da prova, do colégio. Entra no quarto, tira toda a sua roupa. E eu falei: mas por que isso? Faz o que eu estou mandando, rapaz. Aí eu escutei uma discussão dele com a minha mãe. Minha mãe disse: não é verdade? Esse menino só vem para cá estudar, traz periquito para a gente comer, fica o dia inteiro fazendo carrinho de feira, levando legumes para a casa dos outros, vai na horta e ajuda a dona Maricotinha na horta dela. Esse garoto não tem tempo para isso não. Meu marido, isso não é verdade. Isso é um falso testemunho contra nosso próprio filho. Meu pai disse: hoje ele vira homem. E ele entrou no quarto com aquele cinto do exército, cheio de ilhóis, dessa largura, onde ele pendurava a pistola para tirar serviço. E ele me empurrou na cama e eu fiquei de bruço. E ele começou a me bater com aquele cinto, 9 horas da noite, e terminou às 4 horas da manhã. Cada vez que aquele cinto encostava nas minhas costas, os ilhóis arrancavam um pedaço da minha pele. E quando foi 4 horas da manhã eu desmaiei. Porém tinha um detalhe: ele batia e dizia: chora, miserável. Eu dizia: chorar porque eu não fiz nada. E toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma. Eu não chorei. Segurei tanto a dor que eu desmaiei. Aí passei 10 dias sem ir para o colégio. Minha mãe molhava permanganato de potássio no algodão e passava nas minhas costas. E eu agora era um escravo, as costas toda enlanhada, parecia trilho de trem, toda aberta. E aí minha mãe disse: eu não posso nem levar no hospital, filho, vão prender seu pai, até porque você é filho de militar, e eles vão procurar saber. E eu disse: não prenda meu pai não, ele já está preso na mentira, ele não precisa de mais nada. 9 anos de idade. Porém, isso me causou um trauma muito grande.
porque eu passei 30 anos sem chorar. Quantos anos? Meu amigo, a mãe dele morreu, meu melhor amigo, a mãe morreu, eu não chorei no enterro dela. Eu casei, minha esposa, não chorei no casamento. Vieram os filhos, nasceram os filhos, eu não chorei no nascimento dos filhos. Me tornei pastor e não chorava na igreja. Na verdade, eu acho que eu chorava para dentro. Meus olhos lacrimejavam, mas não escorria. Eu engoli o choro. Eu aprendi a me defender engolindo o choro. Só que um dia eu me deparei com esse texto, e esse texto falou assim para mim: o próprio Espírito Santo, eu vou tirar você desse cativeiro, meu filho, e vou tirar a sua algema, porque você está algemado lá naquele cinto, naquela madrugada, e você precisa ser inteiro, integral. E Deus me deu essa promessa. E quando eu fiz 40 anos de idade, eu estava na varanda da casa do meu pai, que é um prédio bonito onde ele morava, e aí começou a soltar os fogos de virada de ano, e a gente na varanda, eu e ele, minha mãe preparando rabanada, minha esposa na cozinha, aquela coisa toda. E meu pai chegou até a mim, já com 75 anos de idade, ele andava com dificuldade, cheio de artrose, artrite. Disse: meu filho, eu preciso lhe pedir um perdão. Eu já tinha uma amnésia, para você ver que a alma tem gavetinhas, você bota e não lembra que está lá. O próprio organismo, o nosso psique faz isso com a gente, neutraliza, anula, traz uma amnésia. Porém a alma não, a alma chora e grita a vida inteira. Por isso que no Salmo 116, o salmista diz: cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, o Senhor é compassivo e piedoso. Estava abatida, mas o Senhor me livrou. Volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. E era um salmista, não era um filho de um homem que tinha apanhado, era um salmista, um cara que eu penso que ele é muito mais elevado do que todos nós, do que eu inclusive. Deixou um salmo registrado para a humanidade. E meu pai chega na varanda e diz: filho, preciso te pedir um perdão. Eu falei: do que, pai? Que perdão o quê? Eu poupando o coração dele, poupando a safena dele, poupando o AVC dele, a diabetes dele, a pressão alta dele. Eu falei: deixa disso, pai, que perdão o quê? Se o senhor errou comigo, está perdoado 70 vezes 7. Ele disse: não. Você lembra aquele episódio que eu te bati a noite inteira, querido? Quando ele falou isso, diante do Espírito Santo de Deus, a varanda da minha mãe tinha uma mesa de ferro redonda e 4 cadeiras de ferro. Você sabe como é isso? Aquelas cadeirinhas de ferro com puff. Quando ele falou isso, brotou na minha frente aquele homem que ia agora maltratar aquela criança de 9 anos. E eu não enxerguei ele debilitado, eu enxerguei ele como ele era, forte. Meu pai era da PE e paraquedista, um homem grande. Eu botei a mão na cadeira e uma voz disse assim: dá só uma cadeirada nele, ele vai cair. E você diz que foi acidente. E eu já era pastor. Essa voz falou no meu ouvido: dá só uma cadeirada nele, ele vai despencar e está quitada a sua dívida e a dele. E você diz que foi um acidente. E eu comecei a tremer e botei a mão na cadeira e cheguei a tirar ela do chão. Porém ele disse: meu filho, me perdoa. Para tu ver como o perdão, querido, abrir a gavetinha da alma, como funciona para todos nós. Meu filho, me perdoa. A alma do meu filho, me perdoa. Eu falei: por que o senhor tem agora que tocar nisso? Eu não quero ouvir isso, pai. Ele disse: eu preciso resolver isso entre eu e Deus. E eu falei: por que o senhor quer resolver entre o senhor e Deus? Porque demorou tanto tempo para fazer isso? Agora que eu estou bem na vida, já conquistei minhas coisas, minha família, o senhor vem com essa história de novo, quer me bater de novo? Ele disse: não, essa noite eu tive um sonho e Deus disse assim para mim: você não bateu no seu filho, você espancou meu pastor a noite inteira. Ou você resolve com ele, ou sua vida vai embora hoje. Você não bateu no seu filho, você bateu no meu pastor a noite inteira. E eu era uma criança. Sabe o que Deus está te dizendo? Não importa a idade que você tem, Deus te viu
antes do ventre da tua mãe, te concebeu na sala do trono, te colocou no ventre, te chamou para a glória do nome dele. E não importa o que fizeram com você, se está doendo, tem gavetinha. Hoje é dia de tirar as gavetinhas lá da alma, abrir e apresentar para Deus. E tchau rejeição, tchau aborto, tchau abuso, tchau violência, tchau estupro. Não aceito mais. Jesus aqui é anunciado como o homem que cura. Porém passa o tempo e ele já na terra dos viventes. Vá para Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele já está na terra dos viventes. Então antigamente o povo já sabia o que ia acontecer. E o pergaminho estava dentro de nós. A gente lia, a coisa estava acontecendo. Porém agora está na terra. E aí a Bíblia diz algo interessante, ó. Eu creio que você, quando leu Isaías 61, de 1 a 4, você ouviu falar do pergaminho. Agora Lucas 4, de 14 em diante, o pergaminho vai andar dentro de você. Quantos acreditam? Jesus agora está na terra dos viventes. Aí diz assim a palavra de Deus em Lucas 4, de 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todas era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E ali deram os pergaminhos do livro do profeta Isaías. Olha que coisa linda. Ele foi anunciado como conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora Isaías 61 diz que ele veio proclamar liberdade aos cativos, que pode ser os crentes. E aqueles que não são crentes, aí que corre perigo mesmo, porque não tem quem não ajude, tá certo? O não crente numa hora de sufoco. Vem um monte de propostas indecentes, obscenas. Mas quando a pessoa está no Espírito Santo, a pessoa está em Cristo, quem vai te ajudar é a sala do trono. Por isso que você tem que se entregar logo. Não resista, porque todos nós temos problema. Não tem quem não tenha problema. Não há quem não tenha problema, ok? Só que agora Lucas 4, de 14 em diante, pensa assim, ó, eu aqui andando, sendo Jesus, aquele rostinho angelical, lindo, maravilhoso, entra na sinagoga, dá o nome dele, e aí ele era sorteado para ler naquele dia, e alguém diz assim: Jesus, filho de José, o carpinteiro de Nazaré, venha ler o pergaminho. Aí ele vai em direção a um monte de vasos de barro, onde tinha lá todos os pergaminhos, e aleatoriamente, tudo na agenda de Deus. Ele nem olha, pensa que ele nem olha, ele bota a mão em um, e ele vem sorridente, e ele traz para o púlpito, para ler, para dizer para você, que ele está vivo, ele reina, e agora ele não é uma letra, ele é o verbo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito aquilo que Isaías disse em Isaías 61, de 4: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos espirituais, viu, querido? E pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga, o ano aceitável do Senhor. Disse, um jubileu, uma celebração. E tendo encerrado o livro, tomando-o da mão ao ministro, assentou-se. E a coisa terminou mais ou menos assim, ó: hoje
se cumpre esta promessa: eu sou o que sou, eu sou o Salvador. Mas esse mesmo que foi anunciado que ele era a letra, depois virou o verbo, diz a palavra que ele foi à cruz por mim e por você, e derramou um sangue para libertar, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário, porque o sangue é a moeda do mundo espiritual. Por isso algumas pessoas fazem bruxaria com sangue nas trevas, numa imitação de Jesus derramando o sangue dele na cruz. Mas por que, pastor? O sangue é a moeda do mundo espiritual. O sangue é a moeda do mundo espiritual. E agora esse lindo, maravilhoso, estava dizendo que ele estava aqui, mas um dia ele estava lá no sepulcro dele, e ao terceiro dia a pedra rolou, ele ressuscitou, ele saiu para curar os rejeitados, saiu para curar os abusados, saiu para curar os cativos, saiu para curar os falidos, saiu para curar aqueles que estão com as gavetinhas lá no porão da alma fechada, lacrada, e tem medo de dizer a verdade para aquele que é totalmente a verdade, e que só ele pode resolver os problemas, porque o nome dele não é só conselheiro, e não é só maravilhoso. A Bíblia chama ele de conselheiro maravilhoso. Não tem conselho maior e melhor no planeta do que o conselho do Espírito Santo para a sua e para a minha vida. E alguém um dia disse assim: pastor, Jesus foi embora e ele andou com um monte de discípulos. Eu falei: pois é, pastor, como é que deve ser quando a gente chegar lá no céu? O senhor também vai ter a mesma curiosidade que eu? Aí eu disse: qual curiosidade, meu filho? Ah, pastor, eu vou procurar João e vou dizer: João, como é que foi recostar a cabeça no peito de Jesus? Mateus, como era andar com ele? Pedro, tu negou ele 3 vezes, mas 3 vezes ele te chamou para apacentar as ovelhas dele. Já pensou, pastor, a gente conversar com essa turma que andou com Jesus? O senhor não acha isso legal, no dia que a gente chegar no céu, se for possível acontecer isso? Eu disse: isso é muito pequeno. Ele disse: como assim, pastor, é pequeno? Fazer uma entrevista com aquele que andou com Jesus. Eu falei: querido, nós somos o povo mais bonito e mais escolhido da face da terra. Quando Jesus estava aqui, andou ao lado deles. Quando ele subiu ao céu, ele está andando dentro de nós. Mateus vai perguntar como é que é dentro de você, Paulo, Jesus. Pedro vai perguntar como é Jesus dentro de você. Ei, Jesus quer fazer morada dentro de você. Não é andar ao lado dele, é ele andar dentro de você. Você vai ser alvo de entrevista no céu. Entendeu isso? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 25. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. Ele nunca cancelou nada. Ele reafirmou, ele justificou, e ele andou em santidade e obediência o tempo todo. Em Isaías ele é apresentado como a possibilidade das possibilidades. Em Lucas ele mesmo diz que ele é ele, e não há salvação sem ele. Porém, todavia, contudo, em Levítico, que é o livro de moral e cívica da Bíblia, Jesus está compactuado. Antes de Isaías, antes de Lucas, Jesus já estava dizendo que em Levítico estaria para acontecer o que estava acontecendo no presente, que se tornaria passado, e que ele era o futuro em Isaías e em Lucas. Como assim, pastor? Levítico 25:8. Também contarás. É isso? Contarás. Também contarás, desculpa, viu? Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos.
Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do júbilo. Diga assim, júbilo. Diga júbilo. Diga, o ano aceitável do Senhor. Se chama júbilo. Ou seja, o que está escrito aqui em Levítico, para a gente andar, a cada 50 anos, Israel dava um cancelamento dos prisioneiros que estavam presos, os forasteiros. Então pensa, uma mãe e um pai que foi preso lá em Israel por algum motivo de não pagar tributo ou ofender alguma coisa, que estava preso. Aquela mulher grávida, o filho nascia ali na cadeia, e ele agora tinha 50 anos de idade. E aí, quando fazia 50 anos, a cada ciclo de 50, Israel promovia um perdão para os encarcerados, devolvia eles para famílias, para a terra dele, para tudo mais. Só que acontecia de 50 em 50 anos. Jesus, olhando para Levítico, ele foi anunciado em Isaías, e quando chegou em Lucas, ele disse: vocês não vão esperar 50 anos, nada, eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora não é mais 50 anos, é 50 minutos de pregação no máximo. E se você aceitar, você vai receber a bênção, a glória, a libertação. Você não precisa sofrer tanto tempo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E eu estou fechado com Levítico, estou fechado com Isaías, estou fechado com Lucas. Não espere mais tempo para abrir a gaveta da dor. Pode abrir, que eu resolvo. Meu pai teve muita dificuldade para aceitar Cristo. Minha mãe levava. Meu pai operou o coração, e minha mãe sentava numa cadeirinha de pau, de madeira, do lado do leito dele, e meu pai com o coração operado. Minha mãe já estava escutando a igreja Deus e Amor, aquelas orações de cura da Deus e Amor. Minha mãe tinha um radinho, não vou fazer propaganda aqui não, viu? Sou garoto de propaganda não, mas da marca Philips, que tem aquela corrinhazinha preta, ou coisinha velha, antiga. E minha mãe é semi-analfabeta. Minha mãe não leu meus livros, porque ela não sabe ler muito. Mas ela tinha consciência de quando a pilha do radinho acabava, ela botava num saquinho plástico e colocava no congelador, e a pilha vitalizava. E ela ficava escutando aquilo, pedindo a Deus para salvar o marido dela, que foi safenado e estava com um problema muito sério. Não conseguia fechar 10 centímetros da cirurgia de peito aberto. Hoje estende por laparoscopia, vídeo. Antigamente era peito aberto, abre o cara, quebra os braços. Isso é uma sofrência, operar o coração. E meu pai foi dessa época, de 97. Só que 10 centímetros não fechava, pastor. Sempre inflamando, infeccionando. E chegou um momento que minha mãe disse assim: marido, escuta aqui a oração, Jesus vai te curar, vai te salvar. Sabe o que meu pai dizia? Esse ladrão, não, tudo cambada de bandido, fica escutando esses caras não. Aí minha mãe dizia: escute o Deus do radinho de pilha, Ele vai te ajudar. Eu estou aqui 40 dias sentado aqui, tomo banho, sento, durmo sentada. Como que vem para você, divide comigo, mas o que me sustenta são essas orações do Deus do radinho de pilha. Ele disse: para com isso, se você quiser ir embora, vai embora, não preciso nem de você, nem desse Deus do radinho de pilha. Aí quando foi um dia, a junta médica chamou toda a família, pastor, e disse assim: ó, o pai de vocês está com uma infecção nível 1000, não tem mais como ter remédio, antibiótico, nem dá ponto, porque não vai fechar. Nós vamos levar ele nessa madrugada para o centro cirúrgico e vamos raspar toda essa coisa que está necrosando, e vamos desinfectar com água sanitária, sabão, criolina, sei lá o que vai botar ali dentro.
exagero meu, viu? Uma hipérbole, para você ver que o negócio ficou difícil. Aí fez uma reunião, meu pai estava no leito, assim, deitado. Eu me lembro que o doutor Ronaldo falou assim: seu Fernando, o senhor já fez um canal alguma vez no seu dente? Ele disse sim. E doeu? Ele disse: doeu muito. Pois é, nós vamos te levar para o centro cirúrgico, então não vai poder tomar anestesia porque não pega, e nós vamos fazer tipo 10 canais sem anestesia. Tu aguenta? E ele era macho. Deus gosta desses caras machos. É desses machos que Deus gosta. E ele voou sim para o centro cirúrgico, todo mundo para casa, não quero ninguém aqui. Aí fomos embora do hospital. Conta o médico que quando começou a mexer nele, a sangue frio, com 30 segundos o macho desmaiou, não aguentou de dor. E como ele desmaiou, já que não está acordado, vamos para cima. E raspa. Juntaram a carne, fizeram um bom curativo, botaram ele numa maca, levaram para uma sala de repouso, e ali ficaram esperando ele acordar. E ele não acordava, mas estava dormindo mesmo, em paz. Quando foi lá para as 3 horas da manhã, ele acorda cheio de dor. Pensa, 10 canais sem anestesia, o cara tornando de um sono profundo, aquilo devia doer. Pensa. E aí, a dor foi tão grande que ele se lembrou de quem? Você tem ideia? Diga assim: do Deus do radinho de pilha. Aí ele grita, deitado na maca, amarrado as pernas aqui nas grades da cama e os braços, para ele não se mover, amarraram ele assim, ó. E ele grita: Deus do radinho de pilha, Deus da minha mulher, tu existe, mentiroso. Uma luz branca entra dentro do quarto e essa luz bota a mão dentro dele e diz assim: você me chamou, eu sou o que sou, e fora de mim não há salvador. Respeite a minha serva, ela gosta do Deus do radinho de pilha, você vai gostar também. Porém eu vou deixar 2 marcas para os teimosos como você. Eu deixo marcas na vida dele, como eu fiz com Jacó, que saiu mancando da minha presença. Quantas marcas ele deixou? Quantas marcas? Pois é, meu pai amanheceu cicatrizado. Quantas marcas? Quantas marcas? Ele amanheceu amarrado de bruço. Ele estava de barriga para o teto, e ele amanheceu amarrado de cara para o travesseiro, e pelado, nu. O macho estava nu, de bumbum para cima, e não gostava disso, ele nunca gostou. E aí alguém passa no plantão e diz: todos corram para o quarto aqui do operado. Ele acho que caiu da cama e se levantou sozinho, e está virado agora para o travesseiro. Aí alguém chegou e falou: seu Fernando, pelo amor de Deus, o senhor caiu da cama, o que aconteceu? Ele disse: pelo amor de Deus, me vira de frente, eu não sei quem me amarrou assim, mas o Deus do radinho de pilha, ele existe, eu estou entregando a minha vida para ele agora. Não mexe com o Deus do radinho de pilha não, gente. Não mexe com a fé de ninguém não, gente. Não mexa com a fé de alguém que nessa madrugada Deus encontrou com ele e disse: a partir de agora tua vida é outra. Não olha para ele com teus olhos não, porque de repente aquele que tem os olhos como chama de fogo olhou para ele de uma maneira diferente esta madrugada, e tu não pode mais olhar como ele era. Tu tem que olhar para ele a partir dos olhos de Deus, e não se meta nessa encrenca, porque agora ele é Deus.